E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora, trazendo aí para vocês um pequeno corte, trazendo as últimas notícias, últimas informações do São Paulo, que joga amanhã contra o Goiás, aqui em Goiânia, na Serrinha. Jogo em que o São Paulo deve poupar, não deve poupar? Deixa aí a sua opinião. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal. Me ajuda a bater a meta de 10 mil inscritos, a meta de 10 mil inscritos, estamos quase chegando lá, faltam menos de 3 mil inscritos, dá essa força para esse jovem São Paulino aí. Já sabe, a gente vai estar assistindo o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, a gente vai debater e falar muito sobre o São Paulo, sobre o jogo de Copa do Brasil, sobre o Brasileirão, sobre Libertadores, sobre muita coisa. Créditos e direitos autorais, isso deixando na descrição, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Contra o Goiás, jogo em Goiânia. Eu ouvi ontem na Rádio Bandeirantes mesmo uma entrevista bem legal do Luiz Gustavo, falando sobre a vida dele, do 7-1, um cara bem centrado, assim, o que ele pretende fazer depois de encerrar a carreira. Ele já está meio pensando em o que vai fazer, se vai renovar mais um tempo com o São Paulo e tal. O Rafael também, o goleiro. São Paulo se preparando para o jogo de amanhã, Arnaldo. Foto curiosa aí atrás de você. Se você puder, coloque a foto. Tem três jogadores aí que não jogaram, né? O Marcos Antônio, esse de colete, que é o único reforço. O Jegson Mendes. Ao fundo. Ao lado dele, ao fundo, o Sabino. São três jogadores do elenco que não têm sido aproveitados, né? Mas o São Paulo vai, em princípio, com força máxima para Goiânia. Inclusive com o Luiz Gustavo, e deve encarar esse jogo. Depois o intervalo para o Atlético Goianiense no domingo é pequeno. São Paulo joga às 16 horas contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense ganhou ontem. O que aconteceu, né, com o Mendes, né, cara? Bom então, jogador, né? Exatamente. Ninguém quer aproveitar. Algo... Ninguém, fosse um né, técnico cara? só... Ninguém quis aproveitar o cara, velho. E o Goiás... consegue negociar, ele estava emprestado à segunda divisão espanhola, né? Enfim, jogou pouco também no Elche. E o Goiás, curiosamente, vai estrear o técnico, né? Quem que era o técnico do Atlético Goianiense. O Wagner Mancini pegou, atravessou a rua, saiu do Atlético Goianiense e vai estrear como técnico do Goiás. Que também vai ter na comissão técnica o Hever, do Galo, que estava trabalhando no Galo, vai ser auxiliar do Wagner Mancini e vai estrear contra o São Paulo. São Paulo fez 2-0 no jogo de ida, vai com o time completo. O que a gente falou, eu falei um pouco aqui antes, dos 16 times, é o que tem a vida mais fácil para a volta. Mas não tem vai, o melhor resultado. Mas não vai dar moleza, não, vai com o time titular, massa. Esse negócio tá desafiando tudo. Tá, né? Desafiando que a lógica. Assim, quase, vamos lá. Vai viajar com todos. Não sei se todos vão começar jogando. Qual o seu feeling? Não tive cheiro ainda, não tive o arbusto. Estou tentando o arbusto lá. Mas acho que em princípio ele vai usar todo mundo. Mas é a decisão difícil. Não, vamos poupar. Luciano e mais 10, né? Não é uma decisão difícil, né, cara? Pelo amor de Deus. Poupar? Claro que não, mas não precisa poupar o time inteiro. 2 ou 3 jogadores, 2 ou 3. Então, Luciano vai jogar, beleza. Luciano vai jogar, o Arboleda vai jogar, o goleiro vai jogar, certo? O Alan Franco vai jogar. Arboleda, Alan Franco, Luiz Gustavo vem numa sequência... Só uma coisa, então, a não ser que ele esteja fazendo a quarta. Quinta. A quinta. É isso que ele está fazendo. Lembra quando o Abel vai em Fortaleza com o titular, ninguém entendeu nada? Ele estava fazendo Fortaleza, o jogo que interessava para ele, e largou mão do meio. Se o Zubeldia falar assim, eu não posso deixar meus caras parados 10, 15 dias, eu vou com o Goiás à Vera, sossego no final de semana, porque eu tenho uma semana para o Uruguai. Aí faz sentido ele com o time titular hoje. Amanhã. Aí faria sentido, porque ele vai... O calendário praticamente impõe isso. Isso. Porque o intervalo do jogo de quinta para o jogo de domingo é mínimo. Eu imagino que no domingo ele faça o que o Abel arriscou e não deu errado, o que o outro arriscou e deu errado. Mas que contra o Atlético... Nada disso. Era no começo do trabalho ainda, mas não, já tinha passado pelo Ituano com o Dorival, já tinha tido os Jogos do Brasileiro com o Dorival. Sim, não era, mas aquilo lá, você abre 1-0 em casa. Não, claro,
Aliás, o Sabino que tá atrás de você fez 2 gols. E se torna mais bizarro pelo que o São Paulo faz depois, que é ele pegar os 3 grandões. Ficou mais então, bizarro. Vessa, eu acho que essa é a questão. Pode ser pro jogo do Goiás, o jogo do Atlético Goianiense, ou o jogo do grande contra o Vitória, do Palmeiras contra o Vitória. A questão é a mobilização. A comissão técnica, os principais jogadores, pode ser o jogo que for. O futebol brasileiro é assim. Se tiver a mobilização aqui, você perde. É isso. Você perde pro Vitória em casa. Perdeu pro Vitória em casa. Isso mesmo. Palmeiras, que é o time que menos sofre desse mal. Bom, vamos conferir. Já comenta aí, você acha que o São Paulo deveria poupar todos os jogadores? Deveria poupar parte dos jogadores? Não poupa ninguém pro jogo de quinta-feira, amanhã, mais conhecido como amanhã, né? Aqui em Goiânia contra o Goiás. Cara, assim, eu acho que o Zubeldia poderia rodar um pouco o elenco. Luciano tá voltando? Bota o Luciano no meio ali, no lugar do Lucas. Descansa o Lucas, deixa o Lucas no banco. Você pode colocar o Rato, pode colocar o Eric, que não tá tendo muita oportunidade. Deixa o Ferreirinha para dar um pouco de sequência, ou coloca o Nestor para dar um pouco de ritmo de jogo. Acho que poderia poupar principalmente do meio para frente, dar um pouco de rodagem para esses jogadores, principalmente estrear o Marco Antônio. Eu acho que o Marcos Antônio pode fazer uma boa dupla de volantes com o Luiz Gustavo. Com o Bobadilha, eu acho que ele é um jogador para você ter no banco de reserva. Pô, o volante titular cansou, você coloca o Bobadilha ali 30 minutos do segundo tempo. Não vejo o Bobadilha com nível de atuação para ser titular. Não sei se vocês concordam comigo, mas o Bobadilha, cara, ele vai bem do meio para frente, né? Eu acho que ele vai muito mal do meio para trás, tanto na marcação, às vezes eu acho que ele chega muito atrasado em algumas jogadas, que ele não lê a jogada direito, que ele deixa alguns espaços que Alisson, Pablo Maia, até mesmo Luiz Gustavo não deixa esses espaços, e principalmente ele não é muito bom na saída de bola. Ao contrário do Gabriel Neves, vocês se lembram do Gabriel Neves? O Gabriel Neves ele era muito bom na saída de bola, ele tinha esse passe para frente muito primoroso, mas não marcava tão bem. Ele chegava dando bote desengonçado de qualquer jeito. O Bobadilha ele nem marca tão bem e nem tem um passe tão bom, nem consegue sair jogando. Então o Luiz Gustavo acaba ficando muito sobrecarregado nessa questão da saída de bola. Tudo fica nos pés do Luiz Gustavo. Além de, na hora de marcar, o Luiz Gustavo tem que estar sempre bem posicionado. A gente não pode esquecer que o Luiz Gustavo já tem mais de 30 anos. Então eu acho que o Zubeldia já tem que começar a dar um pouco de rodagem, testar o Marcos Antônio para o Zubeldia ver como ele vai se sair dentro de campo, e nós, a torcida também, podemos analisar o nível de atuação do Marcos Antônio, porque a gente não pode esquecer que o Marcos Antônio era o jogador que o Flamengo queria, então qualidade esse cara tem. Não é como se o São Paulo tivesse ido buscar um desconhecido, como aconteceu com o Éder, como aconteceu com o Mendes, como aconteceu com vários jogadores que ninguém sabia de onde estava vindo. O próprio André Silva, ninguém sabia de onde estava vindo. Então, esse Marcos Antônio é um cara que teve uma concorrência, teve outros times interessados, o Flamengo interessou, o cara que estava lá na Lazio. Então, é alguém que deve ser observado. E eu acho que se der um pouco de rodagem para ele, ele pode fazer essa dupla de volantes com o Luiz Gustavo. Ele não tem as mesmas características do Alisson. O Alisson era aquele volante que estava em todos os lugares ao mesmo tempo. O Alisson era incrível. O São Paulo sente muita falta do Alisson. O Alisson estava em todos os lugares ao mesmo tempo. O Marcos Antônio é um cara que tem essa saída de bola qualificada, vai ajudar muito o Luiz Gustavo. Não sei como ele vai se sair na parte de marcação. Ele não tem o porte físico de ser um marcador como o Pablo Maia, mas me parece ser um cara mais dinâmico, um pouco mais esperto. Mas, como característica, é um cara que chega muito na frente. Um volante que chega muito na frente, pisa na área, tá sempre ali na meia-lua para ajudar na jogada, para bater de fora da área, para armar jogo. Então, é um cara interessante. Falo para vocês, observem esse Marcos Antônio. Ele tem tudo para ser um bom jogador e para tomar a vaga fácil do Bobadilha, que é um jogador regular. Ponto. Sobre poupar ou não poupar. É complicado, porque assim, se você poupa, você acaba descansando, mas talvez tirando o ritmo de jogo de alguns jogadores. E se você não poupa, você pode estourar jogadores. E principalmente, quando você poupa, você pode baixar o nível de rendimento do time, porque os jogadores que estão entrando, tem jogadores que não têm ritmo de jogo, não tem tanto entrosamento, então
talvez uma pequena mescla seria interessante. A entrada do Marco Antônio, você pode voltar o Igor Vinícius, dar um descanso para o Rafinha, testar o Patrick, colocar o Patrick na lateral esquerda, deixa o Caleri no primeiro tempo, mas no segundo tempo você tira o Caleri ali na virada do tempo para descansar o Caleri que tá jogando todas, descansa o Lucas, testa testa o Eric, joga o Luciano pro meio. Não é o lugar preferido que eu gosto do Luciano, vocês sabem, mas você pode dar um descanso pro Ferreirinha, dá uma mexida do meio para frente, do meio para trás não muda tanto. Do meio para trás não pode mudar tanto. Já acho que ali você colocando no máximo o Patrick, eu acho que o Patrick para ele ganhar a rodagem, eu acho que é melhor você colocar o Patrick no jogo do final de semana contra o Atlético Goianiense em casa do que num jogo desse. Eu acho que a probabilidade dele sentir é menor. Então você deixa o Wellington, coloca o Marcos Antônio, ali do lado direito, Rafinha, o Igor Vinícius faz tanta diferença, e deixa a dupla de ataque titular e do meio pra frente você poupa. Do meio pra frente você mexe. Descansa o Lucas, tá jogando há muito tempo, coloca o Luciano, que em tese é titular. Por mais que eu não goste dele naquela função, vocês sabem, eu vivo falando aqui, eu prefiro 1000 vezes o São Paulo atuando com 2 pontas. Como o Zubeldia não gosta de atuar com 2 pontas, ele atua sempre com 1 ponta e 1 meia ponta. O Luciano atuando quando o Lucas atua por fora e o Luciano atua por dentro, essa criação fica por conta do Lucas e do Ferreirinha. Os volantes têm que acionar o Lucas e o Ferreirinha, e o Luciano não joga como um segundo atacante, porque para o Luciano jogar como segundo atacante, o time tinha que atacar e defender. O time já defende no 4-4-2, mas o time teria que atacar no 4-4-2. O Luciano ele fica ali por dentro para tentar fazer essa tabela, mas quanto mais próximo o Luciano estiver da área, melhor. Quanto mais distante o Luciano estiver na área, quanto mais ele voltar para tentar criar jogo, ali ele se perde. Quando ele volta para tentar criar jogo, volta para tentar armar, ele sempre se perde, ele mata contra-ataque, segura demais a bola, tem aquela jogadinha que ele pisa e espera o cara vir fazer falta, sendo que é jogada que dá para dar uma dinâmica. Tanto é que eu falo nos vídeos aqui, quem me conhece há mais tempo, quem assiste os vídeos há mais tempo, eu acho que o São Paulo ainda precisa de um meia para um jogo que as coisas estão difícil, um jogo que você quer continuar com o Lucas aberto na ponta, mas precisa de um cara para abrir jogo, para pensar o jogo, para encontrar espaços. O São Paulo não tem esse cara. Você pega um time que está extremamente fechado, como é que o Lucas vai arrancar? Como é que o Lucas vai driblar? Como é que o Ferreirinha vai driblar? Como? Você pega um time que tá os 10 jogadores lá atrás da linha da bola, se fechando. O Lucas não tem pra onde correr. O Ferreirinha não tem pra onde correr. Mas driblar tem sempre um 2. Então você precisa... Desculpem, você precisa de um cara que pense o jogo. Você precisa de um cara que consiga fazer uma tabela, que consiga lançar a bola nas costas, que consiga acionar o Caleri, que enxergue espaços onde jogadores normais não enxergam. Então o São Paulo, pra mim, ainda precisa de um meia armador, de um meia que pense o jogo. São Paulo não tem esse cara. Precisa de um lateral esquerdo urgentemente. Ainda precisa, para mim, de mais um cara para jogar na volância ali. O Paul Martinez fica nessa essa novela de vem, não vem, vem, não vem. Ninguém sabe se vem, ninguém sabe se não vem. A imprensa argentina já deu ele como certo. A grande questão é, o Galo, que estava fora dos planos, parece que foi reintegrado. Não reintegrado, né? Foi relacionado para a partida agora de amanhã. Então, o Boca, que queria o Galo em troca do Paul Fernandes, e teve até alguns inscritos aqui que comentaram aí, esse Paul Fernandes é um jogador comum, não é nada demais. Pode até ser, mas o São Paulo precisa de um cara que chegue firme. Precisa de um cara que, tudo bem não ser um craque, mas que faça aquela função bem feita. Que não sinta o peso de chegar e ter que jogar. O Paul Fernandes não é um cara que vai chegar, quando ele chegar no São Paulo vai sentir o peso da camisa, vai precisar de tempo para se familiarizar. O cara que joga na Bomboneira, lotada. Um cara que não vai sentir o peso do Morumbi. Você pega outros jogadores, o Bobadilha, por exemplo, você pega um Morumbi lotado, o cara sente. O Paul Fernandes vai ser um cara que vai chegar para sentir. E precisa, o Luiz Gustavo não vai aguentar jogar todas. Vai precisar de alguém ali que possa substituí-lo. Tudo isso tem que ser levado em conta. Até uma coisa que eu tava conversando aqui com um amigo meu, só mudando um pouquinho de assunto. Existem 3 estádios no cenário sul-americano
que tem algo diferente. Que tem algo que alguns chamam de mística, outros chamam de energia. Para mim, existem 3 estádios que tem isso. O Monumental de Nunes, do River Plate, a Bombonera e o Morumbi. Esses 3 estádios, principalmente o Morumbi, falando particularmente do Morumbi. O Morumbi, em quarta-feira de Libertadores, em quinta-feira de Libertadores, ele emana... Eu nunca fui no Morumbi, mas pela televisão isso dá pra ver, dá pra sentir. E no estádio deve dar pra sentir muito mais, né? Então o Morumbi, nesses jogos, ele emana uma energia, algo muito diferente, que você não vê em jogos do Campeonato Brasileiro, não vê em jogos do Campeonato Paulista, não vê em jogos da Copa do Brasil. Você só vê essa energia, você só sente uma energia mesmo em jogos de Copa Libertadores da América. Parece que o estádio tá vivo. É algo incrível. Eu já vi o São Paulo com times horríveis, com o Morumbi em dia de quarta-feira de Libertadores, conseguir vencer jogos improváveis. Por conta do estádio, por conta de sua torcida. Então, o Paul Fernandes não é um cara que vai chegar pra sentir. O Paul Fernandes não é um cara que vai chegar e ter medo do estádio, não é um cara que vai precisar de tempo pra se adaptar. E o São Paulo precisa de caras assim. O São Paulo já é um time prestes a se encaixar ou encaixado, mas ainda precisa de algumas peças. Eu acho que o Zubeldia tá fazendo um excelente trabalho. Eu não sei vocês, mas o Carpini em 2 meses destruiu 8 meses de trabalho do Dorival Júnior. O Zubeldia em 3 meses de trabalho tem um time talvez, ou com certeza, que joga um futebol melhor do que o time do Dorival Júnior. O time do Zubeldia é um time maduro, o time do Zubeldia é um time cascudo, é um time organizado, é um time que sabe o que faz, é um time que, independente de estar ganhando de 1-0, está perdendo de 1-0, ele sabe o que tem que ser feito, ele sabe o que tem que se fazer. Isso é o trabalho do técnico. E o Zubeldia já enxergou o quão alto esse São Paulo pode jogar, já enxergou o pico de rendimento do São Paulo, desse time, desse elenco. E ele tá mirando isso. É por isso que ele fala que o time precisa jogar mais. Olha o nível de atuação do São Paulo. É por isso, principalmente, que eu e você, torcedor, cobrava tanto do Carpini. Porque a gente sabia que esse time podia render mais do que rendia com o Carpini. Era óbvio. Era lógico. Então, assim, olha o que esse time jogou contra o Botafogo. Olha o que esse time jogou contra o Flamengo. Esse é o nível de atuação que o São Paulo pode chegar. E o São Paulo ainda pode dar mais. Se for um time um pouco mais encaixado, se for um time com tempo de trabalho. O Zubeldia, ele ainda vai calar a boca de muitos críticos. Flávio Prados, Mauro César e companhias. Deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário. Eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.